Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O Imã Cósmico. Histórias de amor-sabedoria. Quando alguém tem como temperamento o segundo raio e expressa a energia do amor-sabedoria, aceita tranquilamente que pessoas de outros temperamentos e tendências tenham maneiras diferentes de realizar a mesma ação. Entretanto, em geral, quando somos expressões de outras energias de raio, pretendemos que a ação das pessoas seja como a nossa, o que na verdade não deveria ocorrer. Como ilustração disso, narro aqui 3 experiências diferentes vividas por pessoas de temperamentos diversos, cujo comportamento em determinada situação foi-me bastante elucidativo. Na primeira delas, da qual também participei, fui a uma reunião com um indivíduo já bastante evoluído e que normalmente não comia carne. Logo que chegamos, foram-nos oferecidas bebidas, sucos de frutas, canapés e outros alimentos servidos nessas ocasiões, todos, porém, feitos de carne. Assim que surgiu a primeira bandeja de salgados, o meu acompanhante, sintonizado internamente com todos ali, de imediato pegou um croquete de carne e o comeu. Perguntei-lhe por que havia agido assim, já que havia muitos anos não comia carne, e ele então me respondeu que era de seu temperamento procurar não deixar que os demais se sentissem separados, vendo-o como um ser diferente. Perguntei-lhe se sua alma era de segundo raio, e ele me respondeu que sim. Indaguei então, na oportunidade, como se resolve o problema de se ingerir carne sem que isso provoque o efeito esperado, ao que ele me explicou que uma química oculta dentro dele transformava a toxina da carne, tendo em vista essa sua intenção concentrada, em que não havia o menor desejo ou atração pela carne. Sua intenção amorosa era a de trabalhar com todos ali, naquela reunião, e de poder estar junto de quem se aproximasse dele por atração magnética. Comer o croquete, naquele momento de exceção, fazia parte do trabalho. Foi depois desse fato que comecei a estudar a questão e vi pessoas de outros temperamentos agirem diferentemente uma das outras em situações semelhantes. Um indivíduo do temperamento vontade-poder também comeu carne diante de mim, sendo vegetariano, porém não me deu explicação alguma, enquanto a pessoa de temperamento de segundo raio sente necessidade de esclarecer os que têm dúvidas sobre o seu comportamento. Um indivíduo de terceiro raio age de maneira diversa dos outros dois e sintetiza todos os fatos. Todos os seus atos são perfeitamente claros e, quando necessário, usa palavras explicativas e argumentos que ajudam os demais não só a ver o seu testemunho, como também a entender intelectualmente o que se passa. Assim, um temperamento de terceiro raio pode até comer carne diante de outrem, explicando por que o faz e, ao mesmo tempo, dando a entender que, no geral, a carne é nociva. O indivíduo de temperamento amor-sabedoria, do segundo raio, manifesta uma percepção intuitiva da necessidade do outro, a qual pode facilmente se amoldar. Em graus evolutivos mais elevados, já começa a ampliar essa percepção para a necessidade planetária em geral. Então, com essa consciência mais vasta,
adapta sua própria forma de vida, modo de pensamento, sentimento e ação às carências grupais e coletivas, sem sentir-se com isso violentado em seu modo de ser individual. Nos estágios ainda mais avançados desse temperamento, o indivíduo já compreende e tem a percepção do que seja a necessidade do sistema solar. Desse modo, abre-se cada vez mais amplamente ao serviço ao mundo. O princípio espiritual básico de tal temperamento é subordinar as próprias necessidades ou pseudo-necessidades pessoais às de um grupo sempre maior. E isso se explica pela busca de complementação presente em todos nós, mais pronunciada nos temperamentos de amor-sabedoria. Temos essa tendência à união, a completar-nos, a sermos compreensivos, porque em nossa origem cósmica, a consciência que nos formou como indivíduos desprendeu-se de uma totalidade, a qual deverá retornar. Ao sairmos como partículas do todo, passamos a perceber no início da nossa trajetória que somos também indivíduos, e apesar de ainda vivermos individualmente, guardamos a recordação da totalidade. Embora conscientemente não saibamos que tudo é uma unidade, embora essa noção tenha se perdido quando entramos na encarnação, uma nostalgia em relação àquele estado primordial de união absoluta com o todo acompanha-nos. Por esta razão, todos sentimos a necessidade dessa união original, de estarmos inteiros nesse todo, sem separações. Porém, quando encarnados, passamos a viver uma situação mental que nos separa dos outros, sendo que nos níveis físico, emocional e mental é impossível nos sentirmos inteiramente unidos. É tornando-nos conscientes dos níveis superiores que podemos contatar e experimentar a verdadeira união. Desse modo, chamamos amor a manifestação do segundo raio, a necessidade de termos consciência daquela origem em que estávamos em uma totalidade e de vivermos essa união. Trata-se de uma compreensão absoluta, uma forma de estar com o outro incondicionalmente, sem o menor esforço. Nesse temperamento, as pessoas são ligadas à nostalgia da união superior e ampla e, naturalmente, deixam de acentuar a própria individualidade e a situação de estarem separadas, e colocam-se junto, dentro do outro, tentando compreendê-lo e tendo compaixão dele. Essa compaixão não tem o sentido que assume na vida humana normal, o de ter pena do outro, que não é a energia pura do amor, mas sim uma forma de nos compensarmos pelas nossas carências. Portanto, a compaixão é aqui compreendida como esse sentimento de amor do segundo raio, de se estar tão profundamente unido ao outro, dentro da totalidade e tão identificado com o que ele é em essência e não na aparência, que o compreendemos perfeitamente. A compaixão transcende as aparências e as circunstâncias, sejam elas quais forem. Ela surge a partir do completo esquecimento de nós mesmos, na medida em que penetramos na necessidade do outro e vivemos o que tem de ser vivido em comunhão com ele. Ilustração disso é uma clássica história a respeito de uma pessoa de temperamento puro de segundo raio, já em um estágio avançado de evolução. Tratava-se de um rabino de vida solitária, conhecido na aldeia onde morava como extremamente santo e puro. Um dia, uma jovem que vivia na mesma comunidade ficou grávida e seus parentes perguntaram quem era o pai da criança. Ela disse que era o rabino. A família decidiu então que quando a criança nascesse, iria entregá-la ao rabino, e assim foi feito. Levaram o recém-nascido até ele, e o pai da moça lhe disse: ela afirma que este é seu filho, e nós o trouxemos aqui, pois cabe a você educá-lo.
Sem nada dizer, o rabino ficou com o menino por muitos anos. Um dia, a jovem, que já havia passado por uma profunda transformação, confessou aos pais que mentira há anos, quando dissera ser o rabino o pai de seu filho. Ela realmente não tinha certeza de quem era o pai, mas, segundo o que dizia agora, o rabino decididamente não o era, porque nunca tivera relações com ela. Voltaram todos, então, à casa do rabino e disseram-lhe que a moça estava confessando não ser ele o pai da criança. Diante disso, estavam eles ali para levar o menino de volta. O rabino, sem se alterar, pegou a criança já criada e a devolveu aos familiares. A história não esclarece se aquelas pessoas compreenderam tudo o que realmente se havia passado, mas, evidentemente, nesse caso, estamos diante de um temperamento típico de segundo raio. Na consciência do todo e dentro de uma visão mais ampla, o fato de ser ou não o pai não fazia para o rabino a menor diferença. Todavia, era uma necessidade real assumir aquela criança que, em sua percepção elevada, estaria muito melhor com ele do que com as outras pessoas naquele dado momento. Esclareça-se que o fato de perceber que ali era o melhor lugar para a criança ficar não implicava nada de pessoal, como, por exemplo, seu prestígio como rabino e sua reputação de santo na comunidade. O importante era a criança que estava ali para ser educada, tratada e que lhe estava sendo entregue. É provável que o rabino estivesse percebendo outras coisas também, dentro da sua compreensão clara e abrangente, própria desse raio da sabedoria. Deveria haver ligações kármicas naquela circunstância, que não se apresentariam dessa forma por mero acaso. Se uma criança que nunca viu e pessoas com as quais nunca tivera maiores contatos chegaram a ele em uma situação assim tão evidente, o que lhe restava em sua compaixão era perceber o jogo kármico ali presente, mostrando que havia algum resíduo antigo a ser equilibrado. Há ainda nessa história um detalhe que serve para revelar outro traço típico desse temperamento. Apesar de o rabino ter convivido durante tanto tempo com a criança, não lhe foi difícil entregá-la a seus familiares. Não havia, de sua parte, nenhum apego e nenhuma forma de possessividade, de cobrança e de usufruto. Não houve envolvimento passional, questionamentos, perguntas ou qualquer forma de reação, apenas total harmonia com tudo o que aconteceu. Simplesmente a criança chegou, simplesmente partiu. Tudo, porém, era aparência. Na realidade, na energia de amor-sabedoria que permeava o ser do rabino, não há chegada nem partida. Todos estão juntos, sempre, no eterno presente da consciência. E ele manifestava isso muito bem. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.